prestigia qualquer prémio que lhe seja atribuído, mesmo quando, como é o caso, o prémio seja entregue por instituições conhecidas e perpetue a memória de uma figura reconhecida. Quando alguém atribui um prémio a Eduardo Lourenço, esse é, por natureza, um prémio incontestável. E até nos podemos perguntar se há algum prémio que Eduardo Lourenço não mereça. Parece que ironizo, mas não é o caso. Aconteceu nas últimas décadas esse facto curioso de termos um intelectual dominante, aparentemente consensual, se bem que, em muitíssimos aspectos, o Sr. Professor Eduardo Lourenço esteja longe do modelo comportamental e até psicológico do intelectual, sobretudo do intelectual dominante, e os seus textos, os antigos e os atuais, contenham mundividências, opiniões, teses e observações que são situadas, pessoais, idiosincráticas e que não se apresentam como um mínimo denominador comum intelectual, mas, bem pelo contrário, são a máxima expressão de uma subjetividade, de uma personalidade. Eduardo Lourenço escreveu sobre as virtudes e os bloqueios do neorrealismo português, quando tal corrente era preponderante no nosso meio cultural. Questionou a modernidade do chamado segundo modernismo português, a geração da presença. Defendeu toda uma geração de ficcionistas desenvoltos, às vezes a contracorrente, às vezes sem que eles apreciassem a sua companhia. Protagonizou, a certa altura, o combate da esquerda democrática, ocupando, com um punhado de outros intelectuais e escritores, um espaço estreito entre a situação, leia-se a ditadura, e os setores maioritários da oposição. Perguntou, como amarga provocação, se o fascismo nunca existiu. Fascinou-se e inquietou-se com a Europa como ideia e como facto. Negou o uso político de pessoa e a minha pátria é a língua portuguesa. Escreveu sobre temas metafísicos numa época pós-metafísica, sobre a cultura francesa em tempos anglófonos. E, apesar da fama de estrangeirado, resgatou a tradição cultural portuguesa, enquanto outros faziam dela tábua rasa. Tendo em conta a sua obra ensaística, jornalística, crítica, política, filosófica, é natural que os júris de prémios, como o Pessoa e o Camões, o tenham distinguido, que várias universidades lhe tenham atribuído doutoramentos honoris causa, que as cidades a que esteve ligado lhe outorguem medalhas, que tenha tido um prémio europeu de ensaio, que o seu nome seja o de uma cátedra italiana de cultura portuguesa e até que seja hoje um precioso elemento do conceito de Estado. Que Eduardo Lourenço tenha atingido este estatuto de que hoje usufrui é mérito seu. Um mérito que, aliás, encara com humildade e ironia. Para citar um título de Virgílio Ferreira, um homem com algumas preocupações coincidentes, podemos dizer que pensar foi a atividade de uma vida inteira para Eduardo Lourenço. E pensar não é a característica mais marcante da cultura portuguesa que mais facilmente sente do que especula. Por isso este prémio Vasco Graça Moura, instituído em boa hora pela Estoril Sol e pela Babel, é mais uma etapa da consagração de um pensamento vivo, ativo e interventivo. Até porque o prémio diz respeito à cidadania cultural e tem o nome que tem. Este não é um prémio da Torre de Marfim. Vasco Graça Moura, de outra geração, com outra sensibilidade e outros gostos, era um cultíssimo combatente cultural, europeísta, ora vanguardista, ora classicista, de verve camiliana e nunca deixou a cidadania cultural em mãos alheias. O prémio Vasco Graça Moura perpetua uma certa memória da cultura e intervenção cultural, uma marca forte,
uma personalidade. Se Eduardo Lourenço parece consensual e Graça Moura belicoso, talvez convenha relermos com atenção e sem preconceitos um e outro. Homens complexos, fascinantes, figuras da alta cultura, que nunca quiseram deixar de ser figuras da cidadania e que hoje homenageamos na ausência muito presente de um e na alegria, no júbilo intenso da presença de outro. Senhor professor Eduardo Lourenço, escreveu Vossa Excelência Portugal como destino. Hoje, uma vez mais, é Portugal que lhe agradece, pela voz do Presidente da República, o destino nacional, que sempre soube analisar com aguda inteligência e com serena emoção. Bem-aja por isso.